Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jânio Lima, aluno do curso de mestrado em Ciência da Computação do Cefet Rio de Janeiro. Esse vídeo vai falar sobre uma ferramenta chamada Profiling ou Profile, que é muito útil para análise de desempenho de algoritmos. É um problema muito comum quando você trabalha com ciência da computação em geral, mas principalmente na área de ciência de dados, você precisar ter algoritmos, códigos que sejam cada vez mais rápidos, mais eficientes para você conseguir tratar volumes grandes de dados, né? E na área do grupo de pesquisa específico que eu participo, a gente tem um trabalho lá que é a detecção de eventos em tempo real, que a gente chama de detecção online, cuja otimização do código é extremamente relevante, caso contrário, a performance dos códigos, o tempo levado para realizar uma análise, ela pode levar muito tempo. O foco desse vídeo não vai ser nos algoritmos, nos códigos em si, mas na ferramenta de Profile, como você pode utilizá-la para qualquer tipo de análise de código, para tentar enxergar os pontos de gargalo naquele código, ver as opções de melhoria daquele ponto, e aí com isso otimizar seu código, seu algoritmo como um todo. Então ele vai ter esse vídeo vai ter uma característica de tutorial. Então a gente vai fazer esse trabalho dentro do R, a ferramenta Profile ela tem uma opção de uso dentro do próprio RStudio, mas a gente vai fazer o uso de uma forma um pouco diferente, que é através de uma biblioteca chamada Profvis. Através dessa biblioteca a gente escolheu realizá-la porque através dela a gente consegue organizar melhor o código e os pontos onde você quer fazer a checagem. Então vou fazer um exemplo simples aqui, vou passar rápido pelo exemplo para a gente focar mais no nosso código em si. Então o exemplo inicial que eu vou trabalhar vai ser a criação de um dataset aqui fictício, né, sintético, com 100 mil observações aleatórias. Então, um dataset bem simples aqui que tem basicamente o tempo e as observações de números aleatórios. Aqui a gente poderia fazer uma análise desses dados, mas eu vou passar por essa parte aqui. Esse código todo eu vou deixar o link dele para quem quiser repetir o que a gente fez aqui com os exemplos passo a passo ou mesmo adaptá-lo para seus exemplos próprios, ok? Então nesse data frame a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui uma coluna adicional chamada double, onde a gente iria calcular o dobro daquelas observações que foram feitas originalmente. Então está aqui, foi criado apenas com valores nulos. E agora a primeira coisa que eu vou fazer é criar de uma forma mais simples, a forma até não recomendada, que não é otimizada para o R, que é com a iteração do loop for. Mas isso vai ser interessante para a gente depois comparar com outras formas de execução da mesma tarefa, e aí o Profile vai entrar para você fazer a comparação de qual ou quais das formas que a gente vai utilizar são as melhores. Então eu vou rodar aqui um loop for bem simples, que ele está iterando todo o conteúdo das observações do meu data frame, e para cada observação ele está populando a coluna double com a observação vezes 2. Então vocês percebem que esse código já é um pouco lento aqui, mesmo a gente estando com um data frame relativamente pequeno, de apenas 100 mil observações. Mas ele foi lá e fez o cálculo. Agora eu vou criar uma função que vai fazer esse mesmo cálculo, mas que vai nos permitir usar uma outra forma de trabalho com o R, que é o apply. Então eu vou criar uma função bem simples, que ele pega um número x, multiplica esse número por 2, armazena esse valor numa variável d e retorna essa variável como resultado. Então criei a função, vamos utilizá-la aqui rapidinho apenas para a gente conferir. Então está aqui, a função retornou corretamente o dobro. E agora a gente vai fazer aquela mesma conta que eu fiz ali com um cálculo direto, utilizando a função dx que acabou de ser criada. Porém agora eu já vou fazer a utilização do Profile pela primeira vez. Para a gente fazer o Profile, dentro do próprio R, aqui nesse menu Profile, você pode abri-lo e dentro vão ter algumas opções. Aqui no vídeo vocês não vão ver as opções
pela forma como está gravado a captura da tela. Mas quando você estiver utilizando, lá dentro desse menu Profile, você vai ter uma opção chamada Profile Selected Lines. Então você primeiro seleciona as linhas que você deseja analisar e usa a opção Profile Selected Lines, e ele vai gerar uma análise da performance daquelas linhas de código que você está executando. Então ele vai aqui refazer, novamente ele vai demorar porque a gente está trabalhando com um loop for, mas ele vai mostrar para você essa tela. Qualquer profile que você fizer, ele sempre vai mostrar, usando a função profile através do menu ou da forma que a gente vai apresentar agora na sequência, ele vai mostrar essa janela de análise de profile, onde você tem aqui as informações da memória que foi consumida e do tempo gasto para executar aquela ação. Eu não vou entrar ainda no detalhe aqui da análise desse profile, fiz o exemplo dessa forma apenas para vocês perceberem que dá para utilizar já dentro do próprio menu do RStudio. Mas vamos seguir. Aqui ele, como essa função ele simplesmente repetiu o que a gente havia feito, então não vai ter mudança aqui no nosso data frame. Vou fazer aqui de uma outra forma, mas agora criando uma linha, uma coluna adicional no nosso data frame. Então vou rodar aqui, ele criou e vocês viram que foi bem mais rápido. Mas quando a gente está fazendo isso no dia a dia, às vezes essa percepção de velocidade ela não vamos dizer assim, concretizada para a tua análise se você não tiver algum relatório para você fazer o trabalho. É aí onde o profile entra. E agora, a partir desse momento, a gente vai trabalhar com o profile de uma outra forma. A gente vai agora trabalhar com a biblioteca ProfVis. Se você não tiver ela instalada, aqui está a linha de código para fazer a instalação, normal como qualquer outro pacote do R. Vamos carregar a biblioteca. E agora, para a gente utilizar, eu vou até apagar esse exemplo e refazê-lo, que é um exemplo bem simples, para vocês entenderem a sintaxe da função principal que a gente trabalha nessa biblioteca, que é uma função que tem o próprio nome da biblioteca, ProfVis. Essa função ela tem vários argumentos, vocês podem consultar, eu vou deixar também os links da documentação da biblioteca e das demais funções para quem tiver interesse de aprofundamento, mas a forma mais simples de utilizá-la é chama a função, dentro, na hora de passar os argumentos, você abre e fecha chaves, e aí entre essas chaves você digita o código que você quer analisar. Então vou fazer aqui um código bem simples. E aí talvez esse código sequer gere dados suficientes para análise, mas eu vou fazê-lo apenas para vocês entenderem aqui a sintaxe. Então, qualquer código que você quer analisar, você digita o código entre as chaves e roda a função ProfVis. Então ele rodou e, como eu previ, ele mostra aqui para a gente que não há conteúdo avaliável. Isso ocorre quando o trecho de código que você está rodando, ou o código completo, é tão rápido que não chega à quantidade mínima de tempo para ser avaliada pelo profile. Então isso aqui já é um tipo de informação, por mais que não tenha o dado para análise, ele está te dizendo que aquele código é muito rápido, então realmente não tem, provavelmente aqui, espaço para otimização daquele código. No dia a dia dificilmente você vai ter isso, a menos que seja realmente uma parte do código que você conseguiu otimizar tanto que ele não gravou conteúdo. Então, de qualquer modo, está aqui a forma de utilização do profile. Chama a função ProfVis e como argumento você pode passar diretamente apenas o código que você quer dentro das chaves. Agora a gente vai repetir isso com o nosso trabalho das duas formas diferentes aqui, uma que foi o sapply e a outra que foi o uso do loop iterativo para criar os campos ali, os cálculos do campo no nosso data frame. Eu vou rodá-lo aqui e agora a gente vai conseguir comparar as duas formas de execução.
E agora vejam que a gente já tem uma forma legal aqui de análise, por mais que sejam códigos simples aqui para o nosso exemplo, mas como a gente sabe que ambas as funções executaram a mesma coisa, ou seja, calcular o dobro, e aqui eu tenho a comparação, então eu sei que a princípio eu poderia utilizar qualquer uma dessas duas alternativas para o meu código. E eu vejo aqui que na primeira alternativa, que é usando o loop for, ele gastou 7.130 microsegundos, enquanto que da segunda alternativa ele gastou apenas 40 microsegundos. Aqui de cara a gente já poderia fazer uma análise da diferença das duas abordagens, em que dividindo aqui um pelo outro a gente consegue perceber que a segunda forma foi 178 vezes mais rápida do que a primeira. Então, esse tipo de análise mais simples você já consegue fazer aqui, mas de forma documentada, inclusive para algum experimento que você tenha que fazer e documentar para uma pesquisa, para um artigo, para qualquer coisa, você consegue ter aqui a documentação do Profile mostrando aquilo que foi experimentado e as condições nas quais você fez o experimento. Se você vir aqui para a aba Data, você vai ter um pouco mais de detalhe. Quanto mais código, quanto mais complexo for o programa ou o algoritmo que você vai estar analisando, maior vai ser também a capacidade de informação que essa aba Data e mesmo a aba Flame Graph vai conseguir te mostrar. Na aba Flame Graph, tanto faz o tamanho do seu código aqui, ele vai mostrar um resumo do código e logo na sequência vai mostrar linha a linha todo o código e os pontos onde houve uma parada ali de tempo ou carga de memória alocada para você fazer análise, onde no seu código você está tendo perda de eficiência. Aqui voltando para a aba Data, você tem ele primeiro aqui o profile todo resumido, mas à medida que você vai abrindo aqui os grupos, você vai vendo em que pedaços do código você teve uma carga maior de esforço, de trabalho. Então, por exemplo, aqui a gente consegue perceber que do total de 7.180 que ele levou para as duas alternativas que a gente trabalhou, 6.820 está concentrado só nessa partezinha aqui que ele chamou force. E que você abrindo, você vai perceber que é exatamente ali o loop feito no data frame. Então você já conseguiria perceber aqui que o loop é o que está fazendo a maior carga de trabalho no seu código, e aqui você teria a oportunidade de melhoria. E descendo qualquer uma das outras opções aqui, você vai conseguir vendo aqui onde estão sendo as concentrações. Aqui a gente sabe que o segundo exemplo foi um apply, e ele está mostrando aqui que teve essa concentração de 40 milissegundos dentro do uso da função sapply aqui no nosso código. E aqui no final ele vai mostrar o próprio rprof, que é o trabalho ali de criar o profile, mas isso aqui você desconsidera. Você considera realmente a parte em que é código efetivo, que no programa final, na versão final do seu algoritmo, você vai ter que otimizar. Então essa é a forma mais geral de otimizar o profile. Eu acho que com isso a gente já tem uma visão geral, mas eu vou mostrar um pouquinho mais agora a gente seguindo no que você faria num trabalho, vamos dizer assim, no mundo real, uma comparação que seria interessante. Você primeiro, se você tem um dataset muito grande, você quer fazer uma análise de dados nele e ver a otimização, eu vou recriar aqui o nosso dataset agora com 1 milhão de registros, e seria lento para você fazer o próprio trabalho de profile. Então você pode usar uma abordagem de criar um subset daqueles dados, rodar o seu algoritmo no subset, analisar a performance nele e depois rodar o algoritmo novamente com o profile em todo o dataset para você verificar o ganho aí em escala que eventualmente tenha. Então fiz aqui a recriação do nosso dataset, ele está zerado novamente. Vou deixar criado aqui apenas a nossa coluna double com os valores nulos, porque a gente precisa disso para fazer a forma mais lenta, que é a do loop, para a gente ter o nosso exemplo. E vou criar aqui o nosso subset com 50 mil registros. Já é maior do que o primeiro exemplo, ou melhor, não é maior, é menor, então vai ser um pouco mais rápido para a gente testar, e bem menor do que o 1 milhão de registros que a gente tem. Então imagine que no caso real você está fazendo uma análise de um dataset grande e quer primeiro fazer os testes aqui do profile em pedaços pequenos, com diversos métodos, para depois no final, na análise definitiva para a decisão de qual vai ser a versão final do seu código, você entraria ali com
as melhores opções que você testou. Então aqui eu fiz o subset e vou fazer aqui o teste usando, a gente tem alguns aqui que eu vou deixar para vocês testarem por conta própria. Vou pular para esse próximo aqui, que a gente vai fazer ao mesmo tempo a comparação de alguns métodos diferentes e a comparação da estrutura de dados. A gente vem trabalhando com data frame até agora e vou criar um subset igual a esse aqui, porém com uma matriz. E vamos comparar a eficiência do código rodando com matriz e o código rodando com data frame. Aqui você poderia fazer primeiro o teste separado, como está aqui, mas eu vou passar direto para o teste usando o ProfVis. Então eu vou usar aqui o loop for com o data frame e o loop for com a matriz. O loop for a gente viu que nas opções anteriores foi a pior opção, mas vamos ver se usando ele aqui, mudando apenas a estrutura de dados, a gente teria algum ganho de performance. Então vou selecionar aqui. Vejam que até agora eu estou sempre usando aquela mesma sintaxe do exemplo mais básico. ProfVis chamado, as chaves aqui para encapsular o nosso código e dentro aqui as opções de código que eu quero comparar. Então vamos rodar, ele deve demorar um pouquinho porque estamos usando o loop. E aqui a gente tem o nosso resultado. E vejam aqui uma coisa interessante, ó. Utilizamos, é claro que o foco do vídeo não é falar sobre a comparação de matriz e data frame, mas você consegue ter essa visualização aqui que usando o loop for com as duas formas, mudando apenas a estrutura de dados, a gente saiu de 2070 milissegundos para 20 milissegundos. E aqui a gente pode fazer novamente aquela comparação que eu fiz anteriormente. E a gente teria aqui, eu vou na verdade somar aqui porque ele teve uma perda também aqui de 10. Então vamos somar aqui o 10 mais 20 e comparar com o 2070 que é o de cima. Então temos aqui 2070 dividido por 30. Então a gente teve um ganho aqui de 69 vezes de eficiência quando eu comparei usar uma forma ou método de cálculo, que é um método que é lento em qualquer estrutura de dados que você trabalha, mas apenas mudando a estrutura de dados a gente já teve aqui 69 vezes de ganho quando você troca para matriz em relação a data frame. Então esse tipo de análise é a análise que é interessante você fazer, e aí você fez algumas comparações, chegou por exemplo a essa avaliação aqui, você poderia agora continuar, se ao invés de usar o loop for na matriz, eu usar os cálculos vetoriais, os cálculos com matriz, será que o meu código seria mais eficiente ainda? Então é a pergunta que os testes complementares iriam te responder. Eu não vou rodar aqui o código completo agora, mas eu vou deixar aqui para gente a criação de uma matriz para o data frame completo, e aí você teria um data frame igual àquele data frame original com 1 milhão de dados, você vai ter uma matriz equivalente, e aqui deixa uma opção de cálculo para repetir esse loop for com a matriz e com o data frame e verificar o ganho de eficiência. Eu deixei isso aqui para mostrar uma outra etapa do nosso código, que é o seguinte. Eu tenho aqui essa análise já gravada. Aqui nos meus arquivos eu tenho ela feita como um HTML. Então eu posso pegar essa minha análise do profile, é um dos ganhos também de você trabalhar dessa forma. Você pode gravar aquela tua análise com um arquivo HTML e pegar aquela análise e mandar para uma outra pessoa, por exemplo, para o seu colega de equipe em um trabalho, para o colega de trabalho mesmo, se você não está usando isso aqui para uma questão acadêmica, para o orientador do seu curso, e aí você consegue fazer essa análise, permitir que o teu colega de trabalho, o orientador, consiga analisar junto com você aquilo que você está fazendo no profiling. A questão é que quando você roda dessa forma que eu fiz, ele roda rapidinho, você pode salvar aqui mesmo, dar um nome, esse nome aqui você coloca a extensão .rprofvis, e aí qualquer pessoa pode abrir aquele arquivo dentro do RStudio.
como você faria isso indo lá no Profile, dentro do menu Profile vai ter uma opção Open Profile e vai abrir com essa mesma visualização. Mas você pode também gerar uma visualização em HTML. Se você clicar aqui, ele vai abrir esse Profile no seu navegador e permitir que você veja aquilo ali de forma interativa. Eu não vou fazer isso aqui agora, mas eu já tenho um outro código gerado, exatamente que está aqui carregado no navegador. Se vocês perceberem, o finalzinho do nome dele é exatamente o nome de um arquivo HTML que foi gerado com o Profile. É esse arquivo que vocês conseguem visualizar aqui na minha aba de arquivos. Ó, a gente tem ele aqui, foi um teste que eu fiz para um código muito maior, e aqui, salvo como HTML, a gente consegue ver dessa forma aqui, e ele tem a mesma interatividade que você teria dentro do RStudio. Porém, aqui é claro que assim, dá para você fazer uma análise com mais detalhe, porque você está dentro do navegador, a sua área de trabalho fica maior, fica mais fácil de você fazer o seu trabalho de análise. E como eu mencionei, aqui eu não vou entrar no detalhe desse código, que é um código mais complexo, mas independente do tamanho dele, ele vai mostrar aqui na parte de cima o resumo. Então a gente teve aqui 776.550 milissegundos utilizados por esse código, e à medida que você vai descendo aqui, você vai vendo os pontos do código onde houve uma concentração de tempo. Eu vou descendo ele aqui, como é um profile que ele está bem extenso, ele fica até um pouco lento a leitura, mas vocês vão vendo aqui, ó, essas linhas, elas não aparecem nada, porque realmente foram linhas que ou não foram utilizadas do código, ou foram muito rápidas. E aí, à medida que a gente vai descendo no código, a gente vai ver em algum ponto dele aqui, onde a gente começa a ter a concentração do uso. Então a gente vai ver aqui, ó, esse trabalho de criar uma variável, teve aqui alguma carga de tempo. Quando a gente desce aqui, já esse trabalho aqui teve um pouco mais de concentração. E aí você vai conseguindo descer para ver cada ponto do seu código onde há opções de otimização. Então você pode ver aqui, é a forma de cálculo, eu posso mudar a forma de cálculo. É o tipo de estrutura de dados, eu testo fazendo a mudança da estrutura de dados e rodando novamente o profile para verificar se eu conseguir otimizar aquele pedaço do código. Então ele te dá uma opção muito interessante aqui de análise. Aqui é aquela análise da aba Flame Graph, que vai te dar o código passo a passo, mas você pode vir aqui para a aba Data, que da mesma forma que a gente viu dentro do RStudio, você vai conseguir ver aqui também com aquelas consolidações, ou você pode ir descendo aqui nos níveis e ir vendo os pontos aqui do seu código, onde você tem a concentração do tempo gasto, e aí dependendo da complexidade do código vai ser a complexidade da sua análise, mas o Profile vai te dar muita opção de você fazer isso. E como você geraria esse HTML, por exemplo, uma coisa interessante é se você está fazendo um código que leva muito tempo, você fazer o salvamento na mão pode eventualmente dar algum problema, o servidor cair, ou terminou o código e você não viu. Você pode realizar o Profile e deixar ele rodando, por exemplo, e levar várias horas, que foi inclusive o exemplo desse código aqui que é maior, que eu deixei ele rodando, passou um tempo razoável e deixei ele guardado lá, e já deixei o código pronto para salvar a versão HTML. Para fazer isso é muito simples, você apenas precisa, dentro do seu código no RStudio, após a criação do Profile, você deixa tudo pronto, igual o que a gente viu até agora, mas você, ao invés de rodar a função, como a gente vinha rodando até agora direto, você cria um objeto, uma variável, e atribui o resultado da função a esse objeto. Depois que você fez isso, você vai vir aqui e criar essa linha de código aqui, que essa linha de código ele vai trazer aqui dessa biblioteca HTML widgets, a função saveWidget, vai passar como parâmetro o P, que é o objeto aqui, na verdade, que você criou para rodar o Profvis, e o nome do arquivo HTML que você quer que seja gravado.
Então você fazendo isso aqui, o que você faria para deixar já tudo pronto para salvar automaticamente? Você roda o código completo. Você seleciona aqui desde a execução do Profvis até o ponto de salvamento e roda. Eu não vou fazer isso agora no nosso vídeo porque eu deixaria muito lento, já que eu estou fazendo aqui um loop com 1 milhão de registros. Mas de qualquer modo, essa seria a forma, você acrescentando essa linha no final e rodando junto com o Profvis, você vai ter um arquivo HTML que vai ter a mesma característica desse aqui que a gente viu no nosso exemplo, e aí você pode utilizar para a sua própria análise ou para o compartilhamento com um grupo colaborativo que você esteja trabalhando. Então o vídeo ficou um pouco longo porque realmente eu tentei abarcar o máximo de opções possíveis aqui de trabalho, desde o uso mais simples até esse uso aqui para um código mais complexo que você salvaria ali como HTML. Dentro do profile você pode fazer o salvamento ali também, e aí na hora de abrir um profile já existente você vai fazer como eu falei, ir lá no menu profile. Vocês não vão ver aqui abrindo o meu menu, mas vou aqui no Open File, procura onde você gravou o seu arquivo de profile e aí você abre o seu arquivo para visualização. Eu vou pegar aqui algum arquivo que não seja muito grande para a gente conseguir analisar. Vou pegar inclusive um exemplo similar a esse do código que está sendo selecionado. Então eu fui lá em Profile, Open Profile, selecionei onde estava o meu código. E aqui ele conseguiu abrir esse profile que vocês estão vendo agora na tela. Ele é o profile rodado aqui por esse código. E aí esse profile ele vai fazer com que você perceba aqui, por exemplo, que o nosso código ali, que já teve 69 vezes de eficiência, rodando dessa forma aqui, a gente teria ali uma eficiência de 1000 vezes. Ou seja, quando eu subi aqui para um dataset, ao invés de 50 mil registros, 1 milhão de registros, e usei a forma mais simples, que é o loop for, mudando apenas a estrutura de dados de data frame para matriz, a gente ganhou aqui essa ordem de grandeza aqui, né, de 1030 vezes mais rápido. Então isso aqui seria um indício para você, uma grande informação, um grande dado aqui para você fazer a otimização do seu código, simplesmente mudando a estrutura de dados. E a partir daqui você já decidiria trabalhar com a matriz e fazer a otimização dentro da própria matriz para verificar se você ainda tem alguma opção de ganho pela mudança de método, já que esse cálculo aqui eu fiz usando a forma mais simples, que é o loop for. Então, gente, acho que era isso que tinha para mostrar hoje. Eu agradeço quem conseguiu ficar aqui conosco. Espero que esse tutorial seja útil para melhorar os seus códigos, para dar opções aí de realizar experimentos controlados e com forma simples de documentar, de compartilhar com o time ou até de fazer evidências em um trabalho científico que você esteja desenvolvendo. Um abraço e até a próxima.